lindas, bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui diante deste guarda-roupa bagunçado pra mostrar pra vocês algumas técnicas de organização. Bom, gente, eu sou a louca da organização. Morei na casa da minha mãe quando eu morava com ela, eu dividi o quarto com meu irmão e meu irmão deixava uma zona do lado dele e eu tentava ao máximo deixar o meu lado organizado. Eu tinha um guarda-roupa pequeno, onde eu tinha que me virar pra poder deixar as coisas mais certinhas lá dentro, não me perder na zona, entendeu? Depois que eu casei, eu e o Fernando viemos pro apartamento pequeno também. Apesar do Fernando ser uma pessoa muito organizada, querendo ou não, o apartamento é pequeno e a gente tem bastante coisas. Então a gente precisa de qualquer maneira a ter essas organizações para não viver no caos. E isso inclui o nosso guarda-roupa. Infelizmente eu não tenho um closet. Meu sonho de consumo da minha vida é ter um closet. Espero que um dia isso vai acontecer. Mas enquanto isso temos o quê? Temos um guarda-roupa, um pequeno guarda-roupa inclusive. E a gente divide esse guarda-roupa. Então essa parte de cá é a do Fernando e essa aqui é a minha. E eu tenho muita coisa, gente, muita coisa. E eu preciso, querer ou não, ter uma certa inteligência, né? Uma certa técnica de organização para que tudo isso não vire um caos. Nesses últimos tempos, né, na correria do dia a dia, meu guarda-roupa acabou ficando uma zona e eu pensei assim, gente, preciso organizar meu guarda-roupa. E eu resolvi trazer isso pra vocês. Por quê? Pra quem mora em lugar pequeno e também tem bastante coisa, a gente normalmente precisa de algumas técnicas de organização pra manter as coisas no lugar, né? E a gente não morar no caos louco da bagunça. Então assim, não é nenhum milagre, não é nada de que demais, mas eu vou passar pra vocês hoje as minhas técnicas, o que eu fui me aprimorando durante o tempo pra deixar as minhas coisas de uma maneira muito mais organizada e que eu não ficasse louca. Então, se você também é a louca ou o louco da organização como eu, já apertem gostei nesse vídeo e bora começar. Bom, gente, normalmente eu gosto de arrumar por setor. Então toda vez que você tiver um espaço pequeno na sua casa e esse espaço tiver compartimentos, seria interessante você sempre separar por setor. Então o que eu faço? Esse primeiro aqui, que é a parte dos cabides, é o primeiro setor, né? As roupas que ficam penduradas é o primeiro setor. E aqui embaixo eu consigo ter um outro local para conseguir colocar mais coisas. Então aqui pra mim é o segundo setor. Embaixo também tem mais compartimentos, que aí seria o terceiro e o quarto setor. E a gente ainda tem a gaveta, que seria um quinto setor, e dentro dela a gente vai fazendo subsetores, vamos colocar assim, entendeu? Parece complexo, mas não é. Se você conseguir colocar na sua cabeça que aquele espaço separado por setor, com certeza você já é um grande passo no início da organização, ainda mais quando a gente tem um mundaréu de coisas, né? Então nós vamos começar pelo primeiro setor, que é as partes dos cabides. Gente, uma outra coisa que é meu sonho de consumo é conseguir ter todos os cabides da mesma cor. E isso ajuda demais na organização. Porém, eu ainda não consegui realizar este sonho, porque cabide, gente, é uma coisa cara aqui em BH. Eu não, assim, é inacreditável como cabide bom, tá? Não tô falando de cabides ruins. Cabides bons, que às vezes até aguentam mais pesos, são bem mais caros. E eu ainda não olhei na internet, não olhei preço, não olhei nada. Mesmo a gente tendo cabides coloridos, né, de diversas cores, a gente ainda consegue fazer uma organização legal. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É deixar o espaço todo vazio, pra você poder enxergar o espaço como todo. Nosso primeiro setor então já está livre, né, eu já tô aqui conseguindo enxergar todo o espaço. E o legal deste guarda-roupa é que ele não foi comprado em loja. Nós mandamos fazer esse guarda-roupa. Eu e o Fernando não poderíamos fazer ele planejado, no sentido daqueles guarda-roupa que prega na parede e que vai até o teto e tal, porque nós moramos de aluguel. Então a gente precisava fazer um guarda-roupa que coubesse neste espaço, mas que fosse móvel, que eu conseguisse desmontar e levar para outro lugar caso necessário. Mesmo assim, ele foi montado exclusivamente para ficar nesse local aqui do quarto, e por isso ele é mais profundo do que os guarda-roupas comuns que a gente compra em loja. Então esse aqui tem uma profundidade maior, que pra mim e pro Fernando foi maravilhoso, principalmente pra mim, que tem muita coisa, então eu preciso de espaço pra colocar as minhas coisas. Mas eu garanto pra vocês que com a técnica que eu vou dar, porque eu vou passar pra vocês, independente da profundidade, do tamanho, se você seguir mais ou menos o que eu vou falar aqui, você vai conseguir manter aquele ambiente mais organizado. Então, voltando aqui pro nosso primeiro setor, como você vai fazer a seleção? Você vai pensar nas suas peças mais pesadas
que se você for dobrar, vai ocupar mais espaço, e você vai pensar também nas peças que mais amassam, que se você for deixar dobradas, também vai te causar, também vai ser mais difícil na hora que você for usar. Então, essas são as peças, a maneira das peças que vocês vão lembrar de dividir. Uma dica muito legal também que vocês já podem pensar é colocar sempre um casaco dentro do outro. Então assim, por exemplo, eu coloquei esse terninho aqui neste cabide e agora eu vou colocar um outro terninho também do mesmo tamanho no mesmo cabide, entendeu? Que aí vocês vai estar já ocupando o espaço, né? Lembrando que é bom você colocar sempre quando é aberto assim, porque você consegue ver tanto de fora quanto o que tá dentro, né? Então é uma peça preta e uma peça branca. Então eu já consigo perceber que aqui tem duas peças no mesmo cabide. E com certeza isso vai te ajudar muito a liberar mais espaço. Então eu já coloquei as primeiras peças aqui no guarda-roupa. As mais compridas eu coloquei no canto e as mais curtinhas eu fui colocando pro meio. Vocês vão ver que no decorrer que a gente for montando o guarda-roupa, isso vai fazer um tremendo sentido e vai te ajudar muito na hora de organizar o segundo setor. A próxima peça que eu resolvi colocar aqui no guarda-roupa vai ser os meus coletes. Eu consegui reunir todos os meus coletes no cabide só. Não tem tantos assim então, lógico, né? Se vocês precisarem de mais cabides, vocês usam mais. Então o que eu fiz? Eu coloquei o maior de todos, aquele que é mais comprido e ele também não amassa, eu coloquei ele por dentro do cabide. E os mais curtinhos eu fui colocando por fora, pra poder a gente continuar na ideia de colocar as roupas mais curtas pro meio do guarda-roupa. Ah, gente, uma outra dica muito interessante é vocês colocarem os cabides sempre virado pro mesmo lado. Mas aí você vai falar, ah, Sabrina, que frescura, não precisa disso não. Gente, precisa sim. Vocês vão ver o quanto isso facilita a vida de vocês na hora que vocês forem tirar as roupas do cabide pra poder usar, tá? No meu caso, eu gosto de colocar os cabides todos virados pra dentro, que eu vou só tirar a roupa, entendeu? Pegar o que eu quero e já vou encaixar de novo. Se o cabide tiver ao contrário, eu vou ter que ficar fazendo assim, ó. E aí vai me dar muito mais trabalho. Bom, então ainda nessa questão de colocar mais peças num cabide só, eu também consegui colocar todos os meus macacões no mesmo cabide. Bom, as próximas peças que eu coloquei foram as camisas, tá? Então as camisas eu separei todas elas por questão de tecidos e cores, né? Então ficou o seguinte, primeiro as que são tipo seda, né? Estilo seda ou cetim, assim, as mais escorregadias. Depois eu coloquei a floral na frente, porque ela é mais compridinha, então ainda seguindo aquela ideia de compridas mais pro canto e curtas mais pro meio. E também as xadrezes eu coloquei todas num cabide só. Agora eu vou colocar os vestidos longos e as saias. Então o nosso primeiro setor já está completamente organizado. Eu coloquei aqui nos primeiros cabides todos os paletós mais pesados, né, e os compridos também. Depois eu coloquei os meus coletes, que são também mais compridos, as camisas, os macacões dobrados em 3 partes no cabide. E os vestidos longos ficaram divididos em 2 cabides, também dobrado em 3 partes. Os vestidos menores, mais curtos, as saias longas dobradas em 3 partes e as saias mais curtas, no caso aqui, as minhas saias mids, porque as saias mais curtas eu vou colocar dobradas no segundo setor. E agora a gente vai pro segundo setor. Então, gente, aqui é o nosso segundo setor. Esse guarda-roupa, ele tem só uma gaveta em cada um dos lados. Então, o Fernando tem um gavetão e eu também tenho este gavetão aqui. Então, eu considero aqui a parte de cima como segundo setor. É um espaço grande, vocês podem ver. Então, aqui tá as roupas que a gente pendurou no cabide e aqui tem um espaço bem grande para colocar mais coisas. Como eu falei com vocês, como é interessante vocês colocarem as partes compridas de um lado só. Porque tá vendo aqui, ó, aqui eu já ocupei esse espaço. Então as roupas que eu for colocar aqui, toda vez que eu vou colocar, primeiro que elas não vão caber muito, porque vai ficar pegando nas roupas, tá vendo? E segundo que eu vou atrapalhar, corre risco na hora que eu puxar uma roupa, eu atrapalhar o que tá aqui em cima e derrubar as roupas que estão no cabide. Então essa parte aqui a gente vai usar muito pouco. O que eu coloco aqui? Eu vou colocar as minhas
todas as minhas calças. Então aqui vai estar calça de todo tipo de tecido, calça jeans, calça pantacur, as calças de tecidos mais leves, vão estar todas aqui. Eu vou colocar neste canto aqui. Logo depois eu quero vir colocando as minhas blusas que podem ser dobradas. Então vai ter tanto camisas que é possível ser dobradas, tipo essa que eu tô usando, por exemplo, que é uma camisa grande, mas é possível ser dobrada, quanto as camisetinhas e outras blusas que eu tiver. E o que eu menos uso, eu vou colocar mais pro canto de cá, porque querendo ou não, eu ainda vou ter que invadir um pouquinho essa parte aqui pela quantidade, né? E aqui eu vou colocar as saias, que são as saias curtas que eu tenho, que eu não uso muito, então eu vou colocar elas mais aqui. Como eu disse pra vocês, o segundo setor já tá todo pronto e eu fiz uma mudança. Eu tinha falado primeiro que eu ia colocar as calças todas, né, uma quantidade no fundo e uma quantidade na frente. Mas depois, arrumando, eu vi que ficaria muito melhor colocando as calças no fundo e as blusas na frente. Então aqui no cantinho tá as minhas calças jeans, todas as calças jeans. Eu uso pouco calça jeans, então eu deixo elas mais no fundo pra, né, não atrapalhar as da frente. Eu não vou ficar mexendo tanto aqui na parte da frente pra retirar as calças. Aqui do lado delas eu coloquei as pantacur, aí eu uso muito mais pantacur e calça de tecido. E elas ficaram aqui do lado da calça jeans, mas num lugar que eu consigo mexer com muito mais facilidade, sem atrapalhar o que tá na frente. Em frente às calças jeans eu coloquei as blusas pretas, aí eu separei mais em questão de cores pretas e coloridas. Então eu coloquei aqui as pretas, meus bodies, cropped, e essa aqui que é um tecidinho mais delicado, aí eu coloquei aqui no cantinho. Aqui na frente estão todas as minhas blusinhas, tanto as que são de manga quanto camisetas. Essas são as... Ah, tem que falar aqui, essas blusas que estão aqui são as blusas que eu uso mais pra sair. As de usar em casa a gente vai colocar na parte de baixo. Então eu coloquei aqui na frente as blusinhas coloridas, tanto de manga curta, quanto as de camisetinha. Aqui está os shorts jeans, e variedade de shorts, todos que eu tenho. Eu tenho pouco short, não uso muito, então tem uma quantidade pequena. E as saias, eu já dividi elas aqui em duas partes. As que eu menos uso tá bem aqui no fundo, então é uma pilha um pouquinho menor e não está atrapalhando tanto, né, por causa das roupas longas que estão aqui penduradas no cabide. Aqui nesse cantinho eu coloquei as que eu mais uso. E ainda assim, como saia curta é uma coisa que eu uso bem menos, eu uso muito mais as mids e as longas, aí eu deixei elas mais nesse cantinho aqui escondidinho, que é onde com certeza eu vou mexer muito menos. Agora eu vou falar com vocês sobre o terceiro setor, que é essa parte aqui embaixo da gaveta. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre ter um sabonetezinho, sei lá, um cheirinho que for pra colocar nas partes, né, tanto na parte de cima quanto nas gavetas, porque isso aqui dá um cheiro maravilhoso nas roupas. Então o que eu vou colocar aqui nesse setor? Eu vou colocar todas as blusas de frio, que são dobráveis e que não dão muito volume, então elas vão ficar aqui na parte de trás, no fundo. E na parte da frente eu vou colocar todas as roupas que eu usaria em casa. Então isso resume-se blusa, camiseta, o que for. Tudo que eu usar em casa eu vou colocar aqui. Gente, e uma dica que eu dou pra vocês, todas as blusas que forem de lã, tipo essas assim, colocarem ela da parte do avesso, porque aí normalmente elas não pegam pelo, na verdade o pelo que pegar, ou esses cabelozinhos, fiozinhos de cabelo que fica solto pela casa, que pegarem nessas blusas, vão ficar tudo pela parte do avesso, você não vai ter aquele trabalho de ficar retirando o pelo da roupa o tempo inteiro. O nosso terceiro setor está pronto. Eu coloquei aqui no canto que abre a porta, eu coloquei as peças mais escuras, e no canto que é, né, que normalmente a porta fica mais puxadinha, eu coloquei
as partes mais claras. Por que que eu fiz isso? A parte que abre a porta, que é a parte que puxa, né, a porta do guarda-roupa, normalmente pode acontecer dela ficar aberta, essas coisas assim. E isso faz com que entra mais poeira, entra mais sujeira, que eu penso. Que as roupas mais escuras com certeza vão aparecer uma sujeira, uma poeirinha a menos. Já as partes brancas, as roupas brancas pegam muito mais poeira, então elas estão aqui no cantinho. O ideal para quem quiser, se quiser colocar compartimentos, sabe? Tipo aquelas separações de plástico que tem, tipo umas cestinhas de plástico, também é ideal se vocês quiserem colocar as blusas de frio, principalmente as de lã, porque pega muito pelo, pega muita poeira. Ou então embalar todas num plástico, eu fazia isso antes, embalar todas num plástico também durante o ano, já que a gente tem mais tempo quente do que frio, também é uma boa opção para quem quer diminuir a poeira nas peças. Mas enfim, as minhas estão sem plástico, estão sem as separações. Aqui nesse canto tá os meus cardigans, um poncho que eu tenho, esse um poncho dobrável, porque eu tenho um outro que é muito grosso, que ficou lá em cima. E também tem dois croppeds aqui de lã, que também serve pro frio, então eles ficaram aqui no canto. Do lado, aqui estão todas as minhas blusas, tanto de gola alta quanto gola normal, gola boca de palhaço, escuras. Aqui eu fiz uma mistura, né, uma mescla entre a cinza, a azul, e eu pus uma rosinha aqui também, porque é a única que eu tenho. E aqui no fundo, bem aqui no fundo, eu coloquei as de lãs, que são brancas. Aqui eu coloquei as blusas de frio normais, aquelas tipo paletózinho fininhos, e também com duas de tricô que tem abertura. Aqui estão aquelas que fazem tipo estilo segunda pele, que são aquelas mais fininhas mesmo, né, que aí já não é lã, é algodão. E aqui eu coloquei, esse espaço aqui eu reservei pra colocar as blusas, as roupas de usar em casa. Eu descobri que eu tenho mais roupa do que eu deveria ter. Inclusive já tirei até algumas aqui pra doar. Mas eu separei e aí a única coisa que eu vou conseguir colocar aqui nesse pequeno espaço que sobrou são as blusas de usar em casa. Então eu separei duas pilhas. A primeira é essa, que são as blusas pretas e tem uma azulzinha aqui em cima, que são as escuras. E outra pilha de blusas coloridas, que tá aqui, tá misturado tanto blusa normal, camiseta e cropped estão misturados aqui nessa pilha colorida. Então, está pronto o nosso terceiro setor. Esse espaço, que é o último aqui de baixo, a gente apelidou carinhosamente de quarto setor. Eu vou colocar as roupas menos preocupantes, as que, assim, podem pegar mais poeira sem eu me preocupar tanto, né? Então, o que ficou pra colocar aqui? As roupas de academia, as peças que são de academia, as coisas também de praia, canga, saída de praia, essas coisas, e alguns acessórios que eu não tenho onde colocar, que eu acabo colocando no guarda-roupa, como secador, brush de cabelo, babyliss, essas coisas, e algumas outras coisinhas assim, eu coloco aqui na parte de baixo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou organizar tudo. Então aqui tá a separação do último setor aberto. Aqui no fundo eu coloquei todas as minhas calças de academia. Então, né, misturada as cores. E também tem uma calça de moletom, que é a única que eu tenho. Aqui tem uma calça molinha, que eu uso no dia a dia quando tá frio. E o short de usar em casa misturado com o short de academia. Eu não fiz questão de separar porque é muito pouca a pilha, então não teria por que colocar duas pilhas aqui, né? Então eu acho que assim eu economizei mais espaço. Lá no fundo tá todas as blusas que eu uso pra malhar. Então vai de camiseta, blusas mais fechadas pra malhar. Aqui, esse baúzinho aqui tem alguns cintos que eu não uso muito, então eu coloco ele aqui. Os outros cintos que eu uso eu coloco em outro lugar. Aqui nessa sacola são roupas que eu tenho que levar pra costureira pra poder ajustar e depois dividi-la normalmente aqui pelo guarda-roupa. Nesse compartimento de plástico aqui, ó, tá vendo? É um plástico mais duro. Aqui vem tipo aquelas roupas de cama, sabe? Normalmente quando vem embalando roupa de cama. Eu aproveitei ele pra colocar as minhas coisas de praia. E eu prefiro deixar assim dentro do plástico. Então aqui tem canga, várias, né? As minhas cangas e as minhas saídas de praia.
Então estão todas aqui embaladinha, bonitinha. Como eu uso esporadicamente, eu acho que ficar aqui embalado é melhor, né? E também não pega tanta poeira assim. E por fim, aqui nessa sacola, eu preferi colocar numa sacola, gente, exatamente para ter mais espaço. Dentro dessa sacola tem secador, prancha de cabelo e babyliss. Como são coisas que eu não uso praticamente, mas eu prefiro ter, né? Mas estão guardados aqui para eventuais momentos. Bom, gente, então agora só falta a gaveta, graças a Deus. Como eu mostrei pra vocês, a gaveta aqui, ela é bastante funda e ela tem um tamanho muito legal. Pra quem tem esse tipo de gaveta, é bastante interessante comprar aquelas divisórias de gaveta, sabe? Pra poder colocar lingerie, tem pra colocar calcinha, sutiã, essas peças assim, que com certeza fica muito organizado. Mas hoje eu tô sem as divisórias aqui, então eu vou mostrar pra vocês como eu faço a organização sem as divisórias. Então, pra quem não tá podendo aí comprar as divisórias agora, porque isso também não é uma coisa muito barata aqui no Brasil, vou mostrar pra vocês como eu faço. Basicamente, o que vai estar na gaveta vai ser lingerie, pijama, biquíni, maiô. Então, são coisas assim mais, digamos, mais íntimas, né? Mas eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito legal de fazer as divisórias aqui, com a própria peça, de uma forma que não vai ficar bagunçado e você vai conseguir se encontrar fácil, fácil. Então, a primeira coisa que eu coloco são os pijamas, e eu vou colocar ele nesse cantinho aqui. Vou fazer uma pilha só de pijama, porque eu não tenho tanto assim. E eu coloco todos eles em conjunto, tá, gente? Então, os conjuntinhos um por um, que fica mais fácil pra poder achar. Meus biquínis eu deixo todos guardados aqui nessa bolsinha. E eles ficam aqui pra poder funcionar mesmo, pra ajudar na organização. Por isso que eles estão nesse saquinho. Mas eu deixo aqui no fundo, por quê? Porque é algo que eu uso bem menos. Então, fica aqui no fundo pra não atrapalhar o restante aqui, que a gente com certeza usa mais no dia a dia. As próximas peças que eu coloquei aqui foram as meias. Eu sou uma pessoa viciada em meia, eu tenho muita meia, então como eu separei? Aqui estão todas as minhas meias grandes, né? 7/8, 3/4, todas as grandonas. Aqui estão as minhas meias comuns e eu gosto de amarrar uma na outra pra realmente não perdê-las, porque eu perco meia muito fácil. Aqui estão todas as meias que não dão pra amarrar, que são pequenininhas, são a meia soquetes. Então, meia de academia, todas elas estão aqui. E aqui estão as minhas meias calças, tanto meia calça comum quanto 7/8. E agora o que vai separar as meias das calcinhas que a gente vai colocar são os sutiãs. Então, eu coloquei todos os meus sutiãs que tem bojos durinhos aqui do lado, que vão separar agora as calcinhas que eu vou colocar aqui. Então, assim ficou a nossa gaveta. Então é isso, gente, ficou pronto a organização do meu guarda-roupa. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu arrumei toda a parte do meu guarda-roupa, né? Organizei tudo com vocês. O intuito desse vídeo é ajudar quem também gosta de organização e tem pouco espaço. E se vocês gostarem muito desse vídeo e quiserem que eu faça outro de organização, principalmente arrumando a parte do Fernando, me deixem saber aqui nos comentários, porque a organização de guarda-roupa masculino é um pouquinho diferente. E o resto você já sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim, se inscreva no canal e ative as notificações pra fazer parte dessa família linda, tá? Um beijo, tchau, tchau!